E você pode fazer a prece inicial para a gente? Sim, boa tarde a todos. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, reunidos, para estudar o Evangelho de nosso querido Jesus. Que o nosso palestrante seja abençoado e iluminado pelos benfeitores espirituais e que os nossos corações estejam atentos às maravilhas que serão trazidas para todos nós e que guardemos em nós, em nossa mente, em nossa memória espiritual, todas as bênçãos que serão oferecidas através desse estudo e dessas reflexões. Assim seja, graças a Deus. Sim, sim. Obrigado, Carlinha. Bom, hoje de tarde temos aqui a nosso querido Flávio de Purificação, que é da Casa Brejó. E como tema que para todos em forma de pergunta. Não é assim? Com sua palavra. Oi. Obrigado, Carlos. Uma boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Tudo bem? É tão bom te ver novamente. Saudades de todos, da Carla, da Fátima, do Luiz e tantos outros aí, né? Esse afastamento da pandemia nos fez valorizar, não é? A nossa presença. Mais uma vez aqui na FABEM, falando, muito bom, muito prazer voltar a falar na casa. Essa leitura, eu não consigo entender, essa leitura foi escolhida ao acaso ou a nossa irmã pensou, vamos dizer assim, diretamente para escolher esse tema? Que leitura maravilhosa, meu Deus! A gente precisa ler novamente esse texto, né, dessa obra incrível de Emmanuel, que nesses 4 livros nos deixaram 720 lições, que se nós lêssemos esses livros uma vez por dia, ou 2 vezes por dia, nós teríamos aí 4 anos, ou pelo menos 2 anos, né, de grandes lições. O tema de hoje é a pergunta: quem é você no Evangelho? É uma pergunta curiosa, né? Toda pergunta vem de uma necessidade, de um conhecimento, de um aprendizado, mas essa pergunta é curiosa. Por que essa pergunta? Quem é você no Evangelho? Eu me lembro que eu estava estudando a obra de André Luiz e eu ouvi um benfeitor falar para André Luiz. Eu não me lembro se foi no livro Missionário da Luz ou no livro Zumbi da Mediunidade. E ele afirmava para o André Luiz que o Evangelho continuava sendo escrito hoje. E na hora que eu ouvi isso, eu dei boot, né? Eu reiniciei e fiquei travado ali, reiniciando várias vezes, tentando entender o que o benfeitor estava dizendo. Ele estava dizendo que o Evangelho de Jesus estava sendo reescrito hoje. E aí, tentando aprofundar esse entendimento, foi que eu consegui absorver aquela lição com o entendimento de que a cada geração que estreia na Terra, Jesus está reescrevendo o Evangelho. Olha que curioso isso, gente. Então, imagine que nós temos aí 20 séculos, aproximadamente, desde a vinda de Jesus, né, no ano 0, para cá. Vamos facilitar a conta, né, para nosso entendimento.
que nós passamos 20 gerações. Essas 20 gerações, o benfeitor queria dizer que eram 20 novas vezes que Jesus escreveu o Evangelho. Facilitando, vamos fazer de conta que nós e outros espíritos que estiveram reencarnados aqui nessas 20 gerações, vivemos aproximadamente 100 anos. Né? Deus ajude que nessa a gente fique uns 100 anos. Né? Se for bom para a gente ficar também. Então, é muito curioso que o benfeitor diga isso. Quer dizer, então, que eu estou vivendo novamente o Evangelho hoje pela 20ª vez. E após absorver esse conhecimento, engolir, né, tentando entender, aceitando, a primeira pergunta que me veio, depois dessa, né, a segunda pergunta que me veio, já que nós estamos hoje vendo Jesus reescrever o Evangelho, quem somos nós, então, nessa 20ª edição do Evangelho? Vamos falar, 20ª edição. Jesus está fazendo várias edições do Evangelho e nós estamos aí, no mínimo, na 20ª tanta. Vamos facilitar, porque a gente não sabe exatamente quantas gerações passaram nesses 2000 anos. Então, nesses 20 séculos, então vamos facilitar e vamos pensar que foram apenas 20 gerações, nós estamos na edição 20 do Evangelho. E aí vem essa pergunta, que é assustadora. Quem somos nós no Evangelho de hoje? Quem somos nós? Qual dos estereótipos, qual dos arquétipos nós estamos vivendo hoje? Porque, curiosamente, Jesus parece ter escolhido todos os arquétipos humanos para viverem aquela experiência com ele na edição 1. E durante essas 20 edições, esses personagens, esses arquétipos, esses modelos, eles parecem se repetir. Basta cada um ir olhando ao longo da história dessas 20 edições que nós vamos encontrar os personagens que viveram com Jesus. E eu não estou falando da reencarnação daqueles personagens, eu estou falando de novos espíritos que adotam o mesmo proceder, o mesmo pensamento, a mesma tendência, as mesmas virtudes e as mesmas antivirtudes. E aí eu gostaria de fazer um exercício com vocês, de pensar e se perguntar mentalmente quem somos nós no Evangelho da 20ª edição. Qual personagem nós estamos incorporados hoje? Qual personagem nós estamos vivendo hoje? Vamos pensar nisso aí, nesses 40 e poucos minutos, 50 minutos que falta para o final da nossa palestra de hoje. Vamos pensar. E eu trouxe para ajudar aqui algumas características, não é? De personagens que marcaram a história do cristianismo na edição número 1. Não vou falar de todos os discípulos, falar de algumas personalidades marcantes entre eles. Vou falar de outros personagens também, que não são discípulos, mas foram apóstolos, foram personagens que deixaram alguma história. Com certeza eu vou esquecer algum, porque são muitos. Mas eu tentei trazer alguns que nós vamos ver e nos identificar, quem sabe. Pensem aí, e é bom não contar para o outro, não é? Com quem você se identificou,
que é para não fornecer munição para nossos amigos, né? Vamos manter isso em segredo. E aí eu trouxe aqui logo os dois irmãos, que foram os primeiros chamados por Jesus, André e Pedro. André e Simão Pedro eram irmãos pescadores. E aí Jesus, quando encontra com eles, pergunta: vocês agora desejam ser pescadores de alma, de homens, ao invés de serem pescadores de peixes? E eles aceitam o convite de Jesus. E aí a gente percebe o primeiro traço de personalidade deles, que é a crença sem ver. Dentro deles, alguma coisa tocou-lhe os corações e eles aceitaram o convite. E eu vejo isso em muitos irmãos nossos. Nós, muitas vezes, entramos em uma casa espírita, acreditamos em espíritos e nunca vemos espírito algum. Muitos de nós não somos médiuns ostensivos, ou não somos médiuns com vidência ou clarividência, faculdade anímica ou mediúnica, e não vemos espírito, mas mesmo assim a gente acredita na existência deles, mesmo assim a gente entra e frequenta uma casa espírita. André, que era o mais velho, eu achei que o Pedro era o mais velho dos apóstolos, mas não é. André é mais velho do que Pedro. André tinha um traço de personalidade que chamava atenção, que ele era aquela pessoa organizadora, era aquela pessoa que no primeiro momento foi quem começou a organizar as coisas da empreitada de Jesus. Um outro traço de personalidade do André era talvez o seu traço mais marcante, que era a discrição. André era extremamente discreto. Você vê que ele, embora tenha sido um personagem muito importante na empreitada de Jesus, ele não aparece muito, ele não tem grandes histórias, embora ele foi responsável por divulgar o cristianismo em vários locais, principalmente na Ásia, né? na Europa Oriental. André viajou e não se fez grandes registros dessas incursões que ele fez nessas regiões, porque, como eu falei, ele tinha muita discrição. E aí nós podemos ver algumas pessoas que hoje estão conosco, que são aquelas pessoas extremamente importantes, mas que elas são discretas. Muitas vezes essas pessoas só são notadas depois que elas deixam de fazer o que elas faziam o tempo todo e que muitas vezes ninguém percebia. São aquelas pessoas que ficam na cozinha das igrejas, dos centros espíritas, que fazem aqueles almoços, jantares, né, os quitutes, os cafés maravilhosos, mas elas são pessoas dos bastidores. São aquelas pessoas que não fazem questão e que não têm necessidade de aparecer. Vamos para o Pedro. O Pedro é aquela pessoa que, se qualquer um de nós perguntar os traços do Pedro, nós vamos falar logo: o Pedro era orgulhoso. O Pedro era impulsivo. O Pedro também tinha qualidades, como ele era extremamente ativo e realizador. Por conta dessas qualidades, foi que Jesus colocou ele como uma pedra fundamental da sua igreja, daquela empreitada de divulgar primeiramente o cristianismo, porque Jesus percebia nele um traço de paixão tão intenso, e como eu costumo dizer, Jesus adora os loucos, não é? Jesus adora os loucos, e todo grande gestor, todo grande administrador prefere o louco em detrimento do bobo. Louco e bobo são dois perfis psicológicos, né, que eu gosto muito de pensar neles, porque o louco é aquele perfil psicológico de quem realiza. Não está pronto, mas você dá uma empreitada para ele vai correr atrás, vai tentar realizar. Né? Ele é um louco, não está pronto, mas, diferente do bobo, o bobo é aquele que também não está pronto, mas você dá uma missão para o bobo e ele fica pensando como fazer.
E muitas vezes você vai voltar e ele não vai ter feito nada, porque ele pensa tanto, ele analisa tanto que ele se perde nessa de analisar e de pensar, e o tempo passa e ele não realiza nada. Já o louco, ele faz. Às vezes não sai o resultado como o solicitante pediu, mas ele tenta fazer. E eu costumo sempre lembrar de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, que diz: é melhor segurar um louco do que empurrar um bobo. O louco é aquele que vai tentar fazer. E o Pedro tinha esse perfil do louco. E outros personagens que nós vamos ver aqui, Jesus adora o louco. Jesus adora aquela pessoa que não está pronta, mas que tem toda aquela chama, aquela vontade, aquela garra de ir lá e fazer. E se não ficar perfeito, depois vai e conserta. Outras pessoas vão e consertam, mas ele vai lá e edifica a casa espírita. Ele vai lá e constrói a igreja. Ele vai lá e constrói o templo. Ele vai lá e constrói a quadra de esporte. Ele vai lá e constrói o prédio. Pode sair um pouquinho torto, pode sair o acabamento imperfeito, mas ele foi lá e fez o prédio. Enquanto que o bobo ficou só olhando para o material, ficou olhando para o terreno e a obra nunca saiu do papel. Pedro era exatamente isso, era o perfil que Jesus adora, o perfil do louco, aquele que não está pronto, mas você dá a missão e ele vai tentar fazer da melhor forma possível. Aí nós vamos para o Tiago. O Tiago é aquele personagem extremamente conservador. A gente não conhece muito da personalidade do Tiago olhando o Evangelho, ele não aparece muito. Mas quando a gente vê obras como Paulo e Estevão, por exemplo, a gente vê o Tiago aparecer. E aí a gente vê a personalidade do Tiago, que ele é aquela pessoa conservadora, que ele é intransigente na verdade dele, que ele se agarra ao galo, né? Ele se joga no rio, aquela pessoa que se joga no rio, agarra no galho, a água vai passando por ele, mas enquanto ele não estiver satisfeito, ele não larga aquele galho, ele fica ali preso na verdade dele e é bastante agarrado nessa verdade, às vezes até de forma intransigente. João é aquela personalidade doce, aquela pessoa que é o apaziguador, o cuidador, aquele de fala mansa que chega e dá aquela tempestade no centro espírita, na igreja, no Grêmio, na escola, no trabalho, e ele é aquela pessoa que muitas vezes aparenta ser omisso, aparenta ser distante, mas não é. O João, ele é a personalidade, é o arquétipo daquele que vê tudo, mas ele já entendeu que não adianta brigar, não adianta querer empurrar a nossa verdade goela abaixo do outro. Ele já entendeu que na divisão não se constrói muito, se constrói muito. E tem alguém aí com o microfone aberto que está nervoso, hein, gente? Às vezes a gente esquece o microfone aberto, né? Mas, então, o João é aquela pessoa que prefere a paz, prefere o encontro, prefere o diálogo. Eu não consigo lembrar, né? Eu não consigo esquecer de uma figura de nossas vidas que mais me lembra o João. Eu não consigo imaginar outro João a não ser o nosso irmão, amigo e professor Alcino Pereira. Meu Deus! Quando eu conheci o Alcino há vários anos atrás, né, na FABEM, eu, durante muitas vezes, pensei, nossa, como o Alcino é extremamente condescendente. Como ele é uma pessoa que não gosta de brigar. E muitas vezes eu achava que ele deveria brigar, tomar a frente, mas o tempo me mostrou que ele esteve certo o tempo todo, porque todos os outros, inclusive eu, que resolvemos às vezes travar algumas batalhas, fomos vencidos pela paciência do Alcino, e
e o Alcino ganhou todas as batalhas sem nunca pegar em uma espada. Isso foi um grande ensinamento que eu tive durante os anos que eu fiquei na FABEM. Então, o João é essa pessoa rara do nosso meio. A gente não vai encontrar muito João. Eu não consigo lembrar de 2 ou 3 João. Eu não consigo. Não é? Mas ele existe, é muitas vezes o nosso professor. E aí vem a figura do Mateus, aquela pessoa que realiza também, mas diferente dos outros realizadores como Pedro, o Mateus é metódico, ele é instruído, ele é uma pessoa que tem recursos, não só recursos intelectuais, como também recursos financeiros. E aí a gente vê na nossa casa espírita, nas igrejas, nas agremiações, na sociedade como um todo, aquelas pessoas que são capacitadas para o exercício da função, são capacitadas para exercer o cargo, mas eles também têm um traço psicológico que, embora tenham recursos materiais, tenham recursos intelectuais, eles preferem ficar à margem. Eles preferem não assumir posição de destaque, não assumir liderança, embora tenham todos os recursos para exercer essas lideranças. Eles preferem ficar ali meio que na posição de visualizador do que naquela posição de alguém que toma frente, encara os embates, toma porrada, às vezes também dá alguma porrada, mas eles preferem ficar nos bastidores, embora tenham todos os recursos para liderar. Nós vemos o nosso irmão Tomé, que é um tipo já comum no nosso meio, que são aquelas pessoas, principalmente, que são adeptas de doutrinas espiritualistas, como o Espiritismo, não é? Que elas estão ali, mas muitas vezes elas não acreditam nas bases da doutrina que elas exposam. Muitas vezes o Tomé tem na casa espírita um grêmio, um local que ele vai aos sábados ou aos domingos, às quartas-feiras à noite, como um grêmio, como uma associação, como um local que ele fala sobre o Evangelho, mas que estão ali principalmente para não ficar em casa. E aí nós vemos muitos Tomés, muitas pessoas que preferem estar na borda, sem penetrar, são meio que visitantes da casa espírita. Vão muitas vezes para receber, raramente para dar. Muitas vezes não acreditam nas coisas e, ao serem questionados, se não acreditam porque estão ali, não têm resposta ou se prendem a situações, porque eu gosto das pessoas que estão aqui. Eu não estou aqui por causa da minha fé, mas porque as coisas que acontecem aqui são interessantes, mas não tão interessantes a ponto de me promoverem uma mudança de comportamento, mas eu venho porque eu gosto. É um clube para mim, uma associação. Nós temos vou pular um companheiro que eu coloquei aqui, não é? Nós temos também as nossas Madalenas, que são aquelas pessoas, homens e mulheres, que chegam na casa espírita, nos templos, extremamente comprometidos com o seu passado, com suas viciações. Amo muito o Espiritismo porque é a doutrina que consegue penetrar o passado de forma real. Elas conseguem, a doutrina espírita consegue penetrar a história e trazer a história para nós sem conjecturas, sem fantasias, sem achismo. Vai lá e mostra. E aí não dá para falar de iniciação de Madalena sem falar sobre o estigma que esse nome ficou, porque muita gente fala que Madalena se prostituiu. Mas aí a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso, dizendo o seguinte:
No século V, mais ou menos no quinto século da era cristã, houve um Papa que fez um discurso no Vaticano falando sobre a personalidade de Madalena. E nesse discurso ele se referiu a Madalena como uma prostituta. A doutrina espírita, eu não conheço nenhuma obra que afirme isso. Nenhuma. Inclusive, no livro Caminho, Verdade e Vida, há um dos capítulos que é intitulado Maria de Magdala, em que Emmanuel fala de todos os seguidores do Cristo, né? No início da era cristã, ninguém precisou se vencer tanto para seguir o Cristo. Ele fala assim, vencer viciações, ele também fala em viciações, mas em momento nenhum ele cita a palavra prostituta ou prostituição. Eu duvido que tenha alguma obra espírita séria que faça essa afirmação, embora ela seja irrelevante, né, para o nosso estudo, e que isso não é um crime maior do que qualquer outro que se cometia naquela época e se comete ainda hoje. Mas Madalena era aquela pessoa com muito comprometimento no passado, mas ela tinha uma virtude que poucos discípulos e poucos apóstolos tinham, uma vontade inquebrantável. Madalena era de uma vontade, de uma coragem de fazer que poucos discípulos e apóstolos tinham. Eu diria que entre todos os discípulos e apóstolos do Cristo, somente o Paulo tinha uma vontade que poderia se comparar a Maria de Madalena. E aí nós vemos alguns personagens chegarem à casa espírita deste quilate, pessoas que chegam extremamente comprometidas com o seu passado. Muitas vezes, elas, ao termos contato com seus familiares, as pessoas dizem assim, mas fulano, meu Deus, o espiritismo é fantástico, porque mudou fulano. Fulano era a ovelha negra da nossa família, mas depois que ele conheceu o espiritismo, ele se transformou. Já ouvi isso várias vezes. E aí eu ficava curioso em dizer, é mesmo? Mas ele é tão incrível, é uma pessoa tão dedicada, é um trabalhador tão fiel na casa, ele tem esse passado assim mesmo. Eu queria até perguntar para as pessoas o que ele aprontava, conta para mim. Mas, não é? Contendo a nossa curiosidade malsana, às vezes a gente tinha relatos de biografia de pessoas que chegam assim na casa espírita. Muitas vezes as pessoas que têm um passado mais comprometido são trabalhadores mais fiéis do que aqueles que chegam na casa espírita, aparentemente sem grandes comprometimentos, porque, seguindo ainda aquele comentário que eu fiz sobre o louco e o bobo, muitas vezes os comprometidos têm mais o comportamento do louco, e aqueles que são mornos, aqueles que não aprontam, aqueles que passam pela vida mornos, chegam na casa espírita e continuam mornos, porque não há como fazer pardal virar águia. Não dá para fazer bobo virar águia dentro da reencarnação. Ele vai até se tornar louco um dia, mas vai precisar de algumas reencarnações. E aí nós temos a personalidade também da mulher que tinha aquele problema da hemorragia que já durava 12 anos. Será que no meio de nós tem alguém que visita o nosso templo, a Feijoga, a Fabem, a UEC, seja lá qual casa a gente visita, ou a nossa igreja, que tenha essa fé cega, essa fé que não precisa de fenômeno, simplesmente acredita. Não precisa haver materialização de espírito, não precisa de mediunidade, não precisa vidência, ela vai lá e acredita. Raras vezes eu vi essas pessoas, raras vezes. Mas quando a gente tem contato com uma pessoa dessa, é uma experiência incrível, incrível. E aí nós vamos para a personalidade do Judas. Altamente instruído, altamente orgulhoso,
Curiosamente, Judas era o único apóstolo do Cristo, o único discípulo do Cristo, que tinha uma origem totalmente judaica. O Judas era o único que os pais dele, os avós, toda a descendência dele era israelita, enquanto os outros discípulos tinham gentios nos seus antepassados, tinham pessoas de outras nações. Eles haviam nascido nas tribos israelitas, mas um ou dois dos seus descendentes, o pai ou a mãe, ou às vezes os dois, eram de outras denominações, de outras nações. O Judas era o único nativamente israelita. E ele era muito orgulhoso também por isso, por se considerar de natureza pura. Era um hábil negociador, porque ele mexia com o comércio, né? Semelhante ao que Mateus fazia. Mateus era um cobrador de impostos, mas ele era um negociador muito hábil. E Judas era um negociador. Outro traço de personalidade do Judas é que ele queria as coisas do jeito dele. Se não fosse do jeito de Judas, não ia funcionar. Judas agorava. Se não fosse com o pensamento dele, não ia dar certo. Talvez esse seja o estereótipo mais comum entre nós. Se um pouco comum são as Madalenas, a mulher mormoíça, o João, Judas é uma personalidade frequente entre nós, frequente, comum. E aí nós vamos por Paulo, semelhante a Maria de Madalena, o erro e a vontade. Extremamente comprometido no seu passado, mas a partir do momento que encara o Cristo, entende que errou e com a mesma paixão que defendia Moisés, passou a defender o Cristo. O erro e a vontade. Uma personalidade ímpar, uma capacidade de realização notável. Quem lê e relê Paulo e Estevão percebe: Jesus é a essência do cristianismo. Os seus discípulos são os seus propagadores. E Paulo foi o catalisador dessa propagação. Se não fosse o Paulo, o cristianismo não seria tão difundido como ele é hoje. Porque se Paulo não tivesse colocado fogo no parquinho ali, de onde estavam os discípulos, eles não teriam se movimentado de forma tão hábil. E o próprio Paulo se movimentando é de uma forma extraordinária e notável. Quantas igrejas ele abriu, quantas epístolas ele escreveu para que outras igrejas, até em locais que ele não visitou, fossem abertas. E aí, quantos Paulos nós conhecemos? Eu confesso que é muito difícil pensar nos Paulos que nós conhecemos. Os Paulos que estão entre nós, com essa capacidade de perceber e de aceitar o próprio erro. Porque muitas vezes nós defendemos nossas posturas de forma tão arraizadas, tão egóicas, que mesmo quando alguém prova que nós estamos errados, nós somos incapazes de baixar a bandeira, de aceitar o erro e perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Isso é de uma grandeza extraordinária. Muitas vezes nós erramos, nós percebemos o erro e não temos coragem de perguntar, porque o orgulho não deixa admitir que errou. E Paulo foi imenso a partir desse momento. E aí nós vemos a personalidade de Estevão, que é aquela submissão em pessoa, submissão ao Altíssimo, aceitar as coisas da vida e agradecer.
tudo o que lhe acontece, até aquilo que vai lhe provocar dor. Estevão apanhava e agradecia. Estevão foi escravizado e agradecia. O pai do Estevão foi morto e ele agradeceu a Deus por saber e por acreditar que Deus estava fazendo o melhor para ele, para Abigail e para o pai. Entre nós ainda temos as personalidades dos samaritanos e dos sacerdotes. Muitos de nós espíritas somos extremamente vaidosos e orgulhosos. Olhamos as outras religiões de cima, porque os católicos e os evangélicos são extremamente ingênuos. Que povo cabeçudo, que povo burro. Como não percebe que já existe reencarnação? Ou melhor, que existe, né? Sempre existiu. Como esse povo vai ficar embaixo da terra esperando Jesus voltar? Será que são loucos? Não percebem que a gente morre já, logo já está vivo na vida eterna, no umbral, na colônia? São crianças espirituais. Quantos de nós não pensamos assim, mesmo não tendo coragem de externar nossos pensamentos? Nós somos os sacerdotes que naquela época se achavam escolhidos, o povo de Deus. O povo de Deus. E raramente temos entre nós a figura do samaritano. Aquela pessoa que vê alguém necessitado, vai lá, ajuda, não pergunta por quê. Ele está no chão, ele apanhou, ele está sofrendo, simplesmente limpa as feridas, dá alguma ajuda material, dá ajuda espiritual, se preocupa efetivamente com a pessoa e segue a vida adiante, sem se preocupar com religião. Houve um problema ali. O Flávio, está escutando? É a internet do Flávio. É, deve ser alguma coisa na internet dele. É, Carlos, foi alguma coisa lá. Vamos aguardar um pouco, né? Para ver se volta. São raros também os samaritanos entre nós. Que vem logo a terceira. Flávio? Flávio? Flávio, está escutando? Seu som não está saindo e deu uma paradinha aí na internet. Parece que tem algum problema. Agora parou de novo. Está me escutando? Seu som não está saindo. Não. Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Tá bom. Não entendi porque tudo normal e ele deu uma mensagem. Deu uma parada ali. No... Tudo bem. Dá para a gente continuar, né? Ok. Você ouviu até que ponto? Agora, você estava no Samaritano. Perguntas. Samaritano do Samaritano. Ah, perfeito, perfeito. Então, eu estava falando, deu uma falha técnica, pessoal, aqui. O samaritano, não é? É raro nós vermos os samaritanos, porque eles são aquelas pessoas que vão lá, ajudam, sem se preocupar com a religião, fazem o auxílio material e não ficam pensando em rótulos e não olham que eles estão ajudando. E aí nós vamos para a terceira pergunta, porque a primeira pergunta é: então Jesus está fazendo um novo evangelho pela 20ª edição? E nesse novo evangelho, quem eu sou? E a terceira pergunta é: os problemas de ontem,
Os problemas daquela época são os problemas de hoje? O que vocês acham? Isso aqui me tirou metade dos cabelos que eu tinha, gente. Como assim? Naquela época, olha que coisa, gente, isso é de assustar. Naquela época se discutia o quê? Vamos olhar as obras que falam sobre o início do cristianismo. Havia polêmicas como, por exemplo, o cristianismo veio para os judeus ou veio para todo mundo? Os gentios têm que ser incluídos na evangelização ou não? Não? É? E aí ficava se discutindo isso. Foi aí que Paulo entrou e Paulo veio dizer, não, calma aí, pessoal. Cristo veio para todos. E aí tinha aquela questão também que só podia receber o batismo do cristianismo, só poderia se tornar cristão que homem que fizesse a circuncisão. Tinha que fazer a cirurgia da circuncisão. Senão, não podia ser cristão, porque não faz sentido ser cristão e não ter a circuncisão. Olha as discussões. E aí havia discussão, nós temos que ajudar os doentes ou não ajudar os doentes? É papel dos cristãos ajudar os doentes? Temos que ajudar materialmente os necessitados materiais ou não? Isso se discutia na Igreja do Caminho. E aí se discutia como nós deveríamos tratar os adversários. Quando Paulo de Tarso entrou pela segunda vez, ou melhor, na primeira vez que ele tenta se aproximar da Igreja do Caminho, ele vai até lá, e aí um dos trabalhadores da Igreja do Caminho recebe, ele fala que era Saulo de Tarso, e aí eles vão até os apóstolos, está lá Tiago, João, Pedro, e fala, Pedro lida e diz, olha, vocês não vão acreditar, quem está aí à porta é Saulo de Tarso. E aí eles, espantados, mandam que Paulo volte uma outra hora, porque eles vão conversar entre eles para ver se vão receber Paulo ou não, porque eles não acreditavam na conversão de Paulo. E aí eles fazem a reunião e ficaram votando, olha, eu acho que não deve receber, e o outro dizia, eu acho que deve receber Paulo, ele aparentemente está convertido. Bartolomeu disse, inclusive, eu ouvi os amigos comentando quando ele pregou na sinagoga de Damasco, a primeira pregação dele, e que ele falou com muita paixão, com muita verdade, e os apóstolos foram ali discutindo, os discípulos foram discutindo se deveria ou não aceitar o Paulo ali na Igreja do Caminho. E Pedro, inspirado, ele disse a seguinte sentença: se o lobo nos vem à porta, o lobo é o mais necessitado do Cristo. Gente, que lição! Que ensinamento de como tratar aquelas pessoas que são nossos opositores. Se nós temos certeza que aquela pessoa tem uma postura de lobo, ela precisa mais do Espiritismo, mais de Jesus do que nós. E aí, para afindar as polêmicas, o dinheiro, aquela questão. Como tratar o dinheiro na casa espírita? Porque havia essa discussão na Casa do Caminho. Como fazer para conseguir dinheiro? Faz rifa, não faz rifa? Faz isso, não faz aquilo? Faz sorteio, não faz sorteio? E aí, hoje, sei lá, na primeira edição do Evangelho, qual hoje as polêmicas, quais os desafios que nós temos hoje na casa espírita, gente, meus irmãos e irmãs? Quais os desafios que nós temos? A política e o movimento espírita. E aí? O espírita deve se envolver com política ou não? Podemos falar de política dentro da casa espírita? Na tribuna espírita, aqui, eu posso falar de política? Defender? A direita, a esquerda, o meio, o centro, o centrão, o centrinho. Olha aí as nossas discussões de hoje.
As nossas discussões de hoje também vão para um outro assunto. O centro espírita deve estar aberto ou fechado durante a pandemia? Lá no início tinha que estar aberto ou estar fechado? Hoje, com uma campanha de vacinação do jeito que está, a casa espírita deveria estar aberta ou deveria estar fechada? Os espíritas são covardes ou não em não abrir a casa espírita? Olha que eu não estou colocando nenhum juízo de valor em nenhuma dessas afirmações, nenhuma dessas sentenças. Eu estou lançando os assuntos que hoje geram debate, geram polêmica, geram briga, geram divisões. Quantas vezes nós ouvimos, nossa, o espírita que prega a reencarnação, que prega a vida após a morte, está morrendo de medo de morrer. E o evangélico que acredita que vai ficar embaixo da terra esperando Jesus está com as casas abertas. E aí a gente não entra no mérito desses debates. Não é o meu objetivo aqui. Eu estou lançando aqui para a gente ver se mudou alguma coisa da primeira edição do Evangelho para a 20ª edição do Evangelho. Como é que os Judas, os Pedros, as Madalenas, o João, os Estevãos estão se comportando hoje, na 20ª edição, diante das questões novas, atuais, que são essas: a política, o centro espírita aberto, como se comportar na pandemia, as opiniões divergentes, porque hoje não tem a circuncisão, né? Não tem a circuncisão, mas tem o jeito de dar o passe, porque tem pessoas que não aceitam gestos durante o passe. Tem outras que fazem um monte de gestos e não aceita que não faz gesto, porque se não fizer gesto, o passe não é poderoso. Mas se fizer gesto, é coisa que veio da Umbanda. Então fica essas discussões, com gesto, sem gesto. Política de esquerda, de direita, o espírita tem que se posicionar, o espírita tem que falar de política dentro da casa espírita, e nós ficamos aí discutindo essas questões. Temos também debate sobre o dinheiro na casa espírita. A casa espírita tem que fazer rifa, não pode fazer rifa, senão é comércio. A gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter contribuição, o outro não tem que contribuir, nós ficamos nessa discussão. E a gente também discute muito sobre aqueles trabalhadores que tomam a frente, que tomam conta do trabalho, que assumem a tarefa, e nós ficamos chateados com aquele pessoal que só vai para a casa espírita criticar e passear. Porque a gente fica chateado, eu estou falando de forma geral, porque eu não me considero um bom trabalhador. Mas os bons trabalhadores falam: nossa, é incrível como fulano vem para cá reclamar que o chão não está limpo, mas não chega cedo para limpar o chão. Fulano vem para cá, tem um monte de ideia, mas na hora que a gente fala, implanta essa ideia que você teve, e aí ele nunca chega para implantar a ideia que ele tem, ele só é um lançador de ideias. Meus amigos e minhas amigas, mudou alguma coisa? Mudou. Antes de falar sobre esse tema, eu tenho refletido muito sobre isso aqui. E eu cheguei à seguinte conclusão: o Evangelho é o mesmo, Jesus é o mesmo. Nós, muitas vezes, participamos da 7ª edição do Evangelho. Nós participamos da 10ª edição do Evangelho, porque entre uma edição e outra, nós estamos fazendo uma incursão, uma excursão, umas férias prolongadas no umbral. Não é, Fátima? Eu me lembro muito da Fátima no umbral, da Vanessa, de vários companheiros aí, do Luiz, né, Luizão? Quantas vezes nós participamos dos bailes, nas regiões de trevas, no umbral grosso, no umbral médio, no umbral leve. Eu lembro desse pessoal todo lá embaixo. Nunca me lembro de ninguém em cima, porque eu nunca visitei em cima, não conheço os andares de cima. E aí eu cheguei à seguinte conclusão: mudaram-se o tempo, o Evangelho não mudou, Jesus não mudou, mas nós continuamos perdidos, muitas vezes, em discussões infrutíferas. Nós, muitas vezes, estamos esquecendo que a circuncisão é irrelevante para a transformação do espírito.
nós estamos esquecendo que o passe, não importa a forma como ele for dado, se ele for dado por alguém que tem o coração limpo, vai ser um passe esplendoroso. E se for dado por alguém que não está com o coração limpo e fizer todo o gesto como a dialética ensina, não vai surtir efeito. E a gente vai perdendo tempo e se dividindo e não percebe o principal do Evangelho. O Evangelho de Jesus não é para transformar a pessoa que está em situação de rua e recebe a sopa. O Evangelho de Jesus não é para transformar a pessoa que recebe o passe. O Evangelho de Jesus não é para transformar somente o assistido que assiste a palestra. O Evangelho de Jesus, inicialmente, primeiramente, prioritariamente, hoje, na 20ª edição, que nós estamos incorporados na 20ª edição, chamados espíritas, dentro do espiritismo, nós precisamos entender. O espiritismo veio transformar os trabalhadores espíritas. Aquela pessoa que vai na casa espírita 5 vezes, 10 vezes, e depois não aparece mais, é material humano que Jesus concedeu para a nossa transformação. Não adianta nada a casa espírita aberta se os trabalhadores espíritas não estão unidos. E se eles não estão unidos, eles não estão fazendo o principal trabalho que eles vieram fazer na sua reencarnação, que é se transformar. Não adianta nada a casa espírita estar fechada e as pessoas ficarem reclamando para abrir. Meus irmãos e irmãs, eu ouvi de um companheiro desencarnado uma coisa que me quebrou as pernas. Pensando sobre esse negócio, a casa espírita deveria estar aberta, não deveria estar aberta, deveria estar aberta, deveria estar aberta. Tem uma reunião mediúnica que um companheiro chegou e falou assim: meu querido, para de pensar nisso, isso é bobagem. Jesus está há 20 séculos tentando edificar dentro de nós as igrejas e os centros espíritas. E sabe por quê? Nós surtamos, nós nos desesperamos, nós nos afligimos, nós nos adoecemos durante o tempo que as igrejas e os centros espíritas ficaram fechados? Disse ele. Sabe por quê? Porque nós esquecemos de edificar a igreja e o centro espírita dentro de nós. Como nós não fizemos o trabalho que Jesus está mandando a gente fazer, pedindo, orientando a gente fazer durante 20 edições, é por isso que a igreja fez tanta falta e tanta gente surtou. É por isso que o centro espírita fez falta, está fazendo falta. Porque se nós tivéssemos feito o que o mestre nos tentou ensinar, nós estaríamos vivendo dentro do centro espírita que deveria estar aqui dentro. Percebem que nós estamos repetindo os erros da primeira edição, da segunda edição, e vamos repetir até que caia a ficha. Que tudo isso que está aqui por fora, as pessoas, as edificações, o dinheiro, e tudo que é recheio é material apenas para dar apoio, para dar substância, para engrossar o trabalho principal, que é a nossa transformação. E é por isso que nós ainda estamos nas regiões inferiores. E aí alguém, para finalizar, poderia perguntar: Flávio, como você sabe, como você pode afirmar que nós estamos nas regiões inferiores? Gente, pelo amor de Deus,
olha para as nossas dores, olha para as nossas doenças, olha para as nossas inquietações, para as nossas ansiedades, para as nossas insônias. E responda para si mesmo essa pergunta. Quem habita em espírito as regiões superiores estariam sendo visitados por tantas dores, por tantas angústias, por tantos medos, por tantas inquietações? O que nós sentimos é reflexo da nossa condição espiritual. Se nós não entendermos, encararmos e lutarmos com isso, nós vamos participar ainda de muitas edições deste Evangelho, que não é problema fazer parte das edições. Mas nós não vamos nunca personificar o Paulo, o Estevão, o Samaritano, o João. Vamos nos perder durante muitas reencarnações na posição dos sacerdotes. Orgulho, vaidade e presunção. E aí a gente vai ficar aqui sentindo o tempo todo todas essas dores. Que Jesus nos abençoe sempre, meus amigos e amigas. Que Deus coloque a sua mão sobre nós, como sempre tem colocado. E que a gente se dignifique de sentir a mão do Cristo. Porque o Cristo está no meio de nós. Realmente. Literalmente, não é metaforicamente. O Cristo tem aparecido nas regiões inferiores para visitar as suas ovelhas mais desgarradas. Não é uma metáfora. O Cristo está aqui, esperando a nossa decisão. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a sempre, a todos vocês. Um abraço. Ei, Flávio, você trouxe um tema muito inédito para nós, acredito, todos nós, né? A gente fica assim, curioso, né? Com esse tema de quem somos nós, né? Eu até arrisquei fazer um promédio aí, mas está difícil. Realmente está difícil. Eu acho que, assim, o tema do Papa, o que vale mais é a intenção. Você tem intenção de passar aquilo que de cima, seja a mão, põe a mão, não põe a mão, isso aí, eu acho que, né, é mais ou menos aí. Então, vamos pensar, vamos evoluir, e é isso que a gente precisa. Sobretudo, nós, né, nas casas, precisa Obrigado. Muito obrigado, Flávio. Realmente, você nos proporcionou muito bom. E agora vamos a passar o passe. Se você quiser ficar, se puder ficar conosco. Obrigado. De radiação. Tá? Muito obrigado. Volte sempre. Até mais. Vou chamar a Fátima Lovati. Não, perdão. Vou chamar a Bernadette para a nossa prece final. Bernadette, você está aí? Bernadette? Sim, eu estou. Oi, está me ouvindo? Aqui eu estou ouvindo tudo bem cortado. Não sei se vocês vão me ouvir. Tá tudo bem, tá? Estou te escutando bem. A oração é feita em trio hoje. Foi feita pela Fátima Nolasco, por mim e pelo Ralph, tá? Pai, Deus de amor e sabedoria, Jesus amado, mestre e divino amigo, espíritos amigos e benfeitores, agradecemos a possibilidade
de aprendizagem, por estarmos unidos na construção do bem e no auxílio aos necessitados da assistência divina para os males físicos e espirituais. Jesus, nosso Mestre, caminho de luz e amor, que a sua luz permaneça em nossos corações e em nosso caminhar. Queremos agradecer pela presença de todos e pedir aos nossos irmãos de luz que também estão presentes, que eles nos tragam o equilíbrio diante do medo, presença diante do desânimo, perseverança diante do desânimo, paciência diante da ignorância e a humildade para agradecer. Que a energia compartilhada nessa tarde perdure por toda a semana vindoura, estimulando-nos a ser e fazer o nosso melhor. Que o amor e a paz sejam o nosso lema e Jesus, nosso guia e inspiração. Que assim seja, graças a Deus.